Pfizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo episódio da primeira temporada de The Idol, que foi ao ar nesse domingo, dia 11. E olha, agora finalmente a gente chegou aí nos 2 episódios que foram vistos em Cannes e a gente consegue discutir abrangentemente e também a sequência dessa história, né? O que a gente vai ver aí nos próximos episódios a partir desses 2 primeiros, porque eu acho que esse segundo, ele deu meio que nome aos bois aí, o que cada personagem é, apesar de não ser um episódio perfeito ainda assim. Enfim, vamos discutir todos os detalhes, ou seja, fica avisado que vão ter spoilers aí no vídeo, então caso você não tenha assistido, volta aqui depois pra gente discutir tintim por tintim. Lembrando que eu tô falando semanalmente da série, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, uma das coisas que sempre foi falado do universo de The Idol, o que seria construído de história aqui durante as entrevistas, nas prévias e tudo mais, é que a série iria criticar a indústria, né, como um todo aí, de super estrelas, principalmente nessa vertente mais musical, né, a gente já viu diversos artistas falarem isso, seja, por exemplo, a Zendaya, que falou que acha que é um meio muito tóxico, por isso ela também nunca desenvolveu essencialmente uma carreira musical ou focou nisso na carreira dela, ou até mesmo os problemas que a própria Taylor Swift enfrentou, né, com gravadora, e lógico, a nossa rainha do pop aí, a Britney Spears, porque ela é grande inspiração e eu acho que esse episódio deixa ainda mais clara a inspiração na história dela, né, apesar que assim, né, o primeiro episódio já tinha deixado bem claro, lembra que eu tinha falado sobre a perspectiva de como que eles trabalhavam? A cena inicial, ela já demonstra muito bem o tom do que eles iriam falar ali sobre a indústria como um todo, mas aqui nesse segundo episódio, eu acho que até pelo que eu vi da percepção das pessoas, é que eles deixam mais gráfico o negócio, principalmente naquele momento que a gente vê a Jocelyn completamente machucada. Então vamos por partes aí. Uma das coisas que eu não me recordo se eu falei no primeiro episódio, mas aqui eles também deixam isso muito visível, né, é como a série ela traz justamente que a Jocelyn, ela é um produto, ela é vista como um produto, seja lá na cena do primeiro episódio, né, que a gente vê ela chorando e eles discutindo sobre ela e ela sendo meio que descartada muito facilmente. A gente vê aqui, inclusive nesse episódio, com a Diane, né, a personagem da Jane, mas já vamos chegar lá, mas ela é vista como um produto, então ela é totalmente desumanizada e por isso a gente tem situações ali, né, como a situação da Nick dando um grande esporro no início. É interessante porque assim, gente, essa música, ela realmente não tava boa, né, não tinha o que fazer ali, pelo menos nesse primeiro momento, mas o que eu quero dizer com relação a essa situação em si, é a gente ver o discurso da Nick, né, lógico, tem o seu lado empresarial, vamos colocar dessa forma, né, ela fala ali o tanto de dinheiro que gastou, principalmente depois, da morte da mãe, daí teve que cancelar a turnê, teve que ela deu uma lista de coisas que supostamente eles fizeram por ela, mas aí de novo, desumanizando aquela pessoa, né, tanto que ela até fala assim, eu perdi a mãe, eu já perdi a mãe, você tá com sua mãe aí, sabe, só que o lance é que ela perdeu agora, e é interessante também como eles constroem essa relação da mãe, porque o que a gente tem de informação é que isso aconteceu há mais ou menos 1 ano atrás, né, e aí ela cancelou a turnê, então ela tá 1 ano aí sem lançar música nova, foi esse momento de recuperação dela, e que supostamente ela teve um surto. Aqui nesse episódio, a gente tem mais detalhes de como foi esse surto, e na realidade foi bem grave, né, porque ela falou que ela ficava falando coisas aleatórias em cima de um prédio, então é uma situação bem assim depressiva realmente, de colocar a própria vida em risco, mas a gente nunca de fato viu esse surto, a gente só fica ouvindo isso. E aí quando a gente tem até aquele momento no clipe que ela começa a chamar pela mãe, nossa, eles conseguem criar uma atenção só por essas informações que eles vão dando ali pra gente, né, porque a gente fala, ai meu Deus, olha lá, ela vai ter um surto, né, a gente nunca viu esse surto, mas é só uma construção realmente, principalmente pela tensão da cena de uma forma geral, né, dela tentando fazer o melhor dela, do jeito que ela quer o clipe dando várias coisas erradas, ela completamente machucada ali, então eu achei muito interessante essa construção na Jocelyn aqui. E falando, né, dela querendo o clipe da melhor forma possível, a gente vê desde o primeiro episódio que ela não tava confortável de jeito algum com o EP dela, né, que nem eu falei, né, lá no início a gente vê ela tentando uma nova versão que fosse mais a cara dela, ela já tava questionando, né, a letra, e ela fica falando
bastante, né, que ela não quer ser uma piada, ela não quer ser vista como chacota, e eles ali nessa pressão de que precisa lançar logo, porque faz tempo que ela não faz nada, ou seja, faz tempo que ela não é rentável. É até interessante a gente ver um momento que o empresário, ele meio que dá um esporro ali nela, né, depois que eles cancelam a gravação do clipe, que ele chega a falar que ela tava quase em falência, né, mesmo ela falando assim, quanto que é a diária? 450? Eu pago isso, sabe? Mas que ela não tá tão bem assim, a situação dela em si, né, toda aquela vida, né, que a gente vê, aquela casa sendo paga e tudo mais, é um custo muito alto, é um custo que existiu, né, ao longo desse um ano. Tem até um momento que eles falam, né, eles estão te mantendo aqui há um ano. Então, por mais que ela tenha feito um grande sucesso antes e ela tenha sido a queridinha da América aí, ainda não cobriu esse ano aí do tal colapso dela que a gravadora adora ficar trazendo à tona. E aí, gente, a cena do clipe dela é simplesmente assim desesperador. É total Britney Spears. É até interessante, né? Porque eu não sei se foi proposital, eu creio que pode ser sim, mas a forma que ela corria, assim, gente, me lembrou muito a Britney. Tipo, várias coisas de trejeito, assim, sabe? Quando ela ia do clipe pra ver como que ficou. E a gente vê essa busca dela na perfeição, sendo que o negócio já tava bom. Eu acredito, apesar da Nick já ter colocado ali a Diane pra cantar a música, gravar essa música e muito possivelmente gravar esse clipe também, eu acho que eles poderiam, por exemplo, utilizar os takes lá que tinham dado certo, né? Teve aquele lá que ela saiu orgulhosíssima, falou, eu dei meu melhor, e aí ficou completamente desfocado, né? É interessante porque essa cena, ela também me traz certa interpretação, porque uma das coisas que a gente vê é que o pessoal que trabalha com ela fica falando mais ou menos como ela não tem margem de erro, né? Então, por exemplo, quando ela quer cancelar o dia de gravação porque ela não tá satisfeita, eles ficam falando que é melhor ela não demonstrar isso pra gravadora, porque eles não vão entender, que eles vão ver como mais um colapso, que aí hoje é o clipe, amanhã vai ser um show e por aí vai. Então eles falam dos sinais que você tá mandando e é como se ela não tivesse também muita margem pra erro, né? E ela também põe essa pressão na cabeça dela. Ela, que nem eu falei, né? Desde o início ela não tá satisfeita, ela não tá confortável com esse single. Então tudo sobre esse single causa desconforto nela, não dá a sensação de quem ela realmente é, ou a forma que ela se vê, né? De quem ela se vê após essa grande perda que ela teve. Mas aí tem aquele momento que a gente vê que a produção erra, né? Tudo ficou desfocado, então a margem de erro tá ali principalmente para ela, não essencialmente para os outros, mas para os outros, né, também eles mostram, não, valeu de take 1, e ela tipo, não, como assim? Para também demonstrar, né, como eles não estão ligando essencialmente para a qualidade daquele material, eles querem só lançar, eles querem colocar esse hit para fora, eles querem pagar esse ano, não é sobre o produto realmente ser bom, e por isso a Jocelyn, ela vem como essa pessoa que fala que quer aquele produto bom, né, e aí, dentro dessa cena também, a gente tem a descoberta de quem é a personagem da Jane, né? E que ela veio como vilã. Algumas pessoas já estavam especulando isso. Lá em Cannes mesmo, o pessoal já tinha falado sobre a personagem dela, porque eles tinham visto esses 2 episódios e que ela seria supostamente uma pessoa que tentaria roubar o cargo ali da Jocelyn. Mas assim, ao mesmo tempo, dá a entender que ela não essencialmente queria isso. Ela se envolveu ali com o Tedros, mas ela mesma externaliza falando, eu não sabia que isso era uma armação. E é aí que deixa muito claro o que eu tinha sentido lá no primeiro episódio. Lembra quando eu falei que na cena da boate tava tudo muito estranho, né? Então tudo ali desde o início acabou sendo tudo um grande plano do Tedros. Então ele tem feito as coisas muito bem pensadas. Até aquela conversa, por exemplo, sobre o Prince, quando eles estão vendo o quadro ali na casa, às vezes essa própria conversa dele já era porque ele sabia que ela tinha esse quadro do Prince na casa dele, né? Na casa dele não, na casa dela. Na verdade é a casa do The Weeknd, mas na casa da Jocelyn aqui na série. E é interessante porque a série ela vai construindo isso aos poucos, né? Então, por exemplo, a série mostra a Jocelyn tentando
tentando falar com ele não respondendo, e aí quando responde, mostra ele mentindo, né? Mesmo que numa mentirinha ali, ele fala que tava sozinho e tal, e vê que ele tá com a galera da seita, eles começam a fazer essa construção de seita. Na realidade, assim, eu ainda não acho que a série deixa 100% claro, isso é uma seita. Eu acho que a gente sabe muito disso pelas entrevistas que estavam sendo dadas antes da série estrear, mas aqui eles começam a construir. Por exemplo, quando o Isaac tá falando sobre o Tedros, ele fala como ele era religioso, como ele era devoto, já tem dessa construção, né, do que é a seita, de como as pessoas veem ele, né, ele falando inclusive, ele me fez ser quem eu sou, sabe? E também toda aquela cena que a gente também vê o Isaac e ele falando ali que ele era uma super estrela. E aí, gente, eu vou retomar aqui. Esse episódio, ele tem cenas que, apesar de serem desconfortáveis, eu consigo compreender o porquê delas. Tô falando que é boa? Não, mas eu quero discutir os paralelos delas aqui primeiro e depois eu falo o que eu achei principalmente dessa parte aí do Tedros, que inclusive é uma das partes que eu tenho curtido menos e eu tenho visto muitos de vocês também que não estão curtindo tanto, pelo que eu sinto de vocês quando vocês me mandam ali, quando eu tuito, e aí, o que vocês acharam? Que eu quero ter a percepção de vocês mesmos sobre o episódio para trazer essa discussão pra cá. Mas esse episódio tem uma cena que serve de paralelo para duas cenas aí, que é a cena justamente do Isaac, né? Essa cena do Isaac, quando a gente tem ela em paralelo com o clipe, elas são duas cenas que elas são colocadas uma lado a lado, né? O que eu sinto que eles estão construindo aí da seita, e talvez eu não saiba explicar da melhor forma, mas a construção que eu vejo é que eles pegam da dor da pessoa para construir a máxima potência dela. A gente vê isso com a Jocelyn mesmo, como por exemplo ele falando que ela precisava sentir que ela era sexy, que isso era passado na música, e a gente vê a mesma coisa ali com o Isaac, né? Enquanto ele tá ali sentindo a dor, o Tedros, ele fica falando que ele tem que fazer as pessoas desejarem ele, e nesse momento também ele fala: você não é humano, você é uma super estrela. E as pessoas ali, elas não são muito responsivas, pelo menos naquele momento. E aí essa cena, ela faz paralelo com a Jocelyn, que tá ali agonizando verdadeiramente de dor, sem prazer algum, né? E justamente numa cena que diz tanto como ela é desumanizada. Então eu gostei de como eles construíram esse paralelo também. Eu acho que a série, em alguns outros momentos, vai deixar isso um pouco mais claro. E outro momento que eu queria falar também da cena é quando a gente vai ali pra casa da Jocelyn, quando tem a situação dele com ela. E aí, por que que eu faço esses paralelos? Porque enquanto o Tedros, ele tá falando as coisas pra ela, a gente vê aquela pessoa que seria tipo uma seguidora, né, do Tedros, ela se excitando. E quando a gente vê ali no Isaac, as pessoas, elas estão meio naquelas. Então, o que que essa cena, ela quer dizer? De novo, eu não tô falando que ela é uma boa cena essencialmente. A cena quer dizer que a Jocelyn, ela tem essa potência de super estrela, que o Tedros fica falando ali: você não é humano, você é uma super estrela, você envolve as pessoas e tal. E aí a gente vê que a resposta tá justamente ali na seguidora, que fica de fato excitada com o que tá acontecendo ali, diferente do que a gente viu na cena anterior. Então, o que eu quero dizer é que pra mim as intenções estão bem claras, inclusive em como eles estão colocando essa questão da seita, com toda a crítica da indústria que o episódio inclusive constrói muito bem ali na cena do clipe. Entretanto, eu sinto que essa parte do Tedros, ela é muito destoante, e eu vi que vocês sentiram isso também. E por que que eu falo isso, que ela é bastante destoante? Porque você já conseguiu compreender o que que ela significa, o que que quer dizer. Ela vai se repetir a cada episódio, fica um negócio massivo. E aqui nesse segundo episódio eu já acho que tem algumas cenas um pouco mais desnecessárias, diferente do que eu tinha falado no primeiro. No primeiro eu tinha falado, as cenas que elas estão ali, apesar de ter coisa ou outra que não precisaria, por exemplo, a Jocelyn acordando pelada todo dia, as cenas mais explícitas em si, elas narrativamente faziam sentido. Então, seja, por exemplo, a cena dela retornando ali na boate, ela queria ter conseguido ali transar com o Tedros, não conseguiu, então voltou sedenta ali pra casa. Começa a construção dessa fantasia aí, e aí no final eles deixam isso bem claro. E o Tedros, a forma que ele se porta ali, né, até mesmo naquele momento que eles estão na piscina, a gente consegue ter um pouquinho também a percepção
dessa posição dele de tipo de mestre de seita, né? O que ele tá querendo fazer ali com ela, né? E até mesmo a forma que ela tá se entregando a ele sem perceber, né? E eu tenho que dizer aqui, eu gosto muito de como eles fizeram essa construção. O Tedros é aquela pessoa que sabe que aquela pessoa tá fragilizada e sabe exatamente como entrar na vida dela. Então é interessante até que, por mais que a gente veja que a equipe dela desumanize ela em vários momentos, ainda assim eles estão percebendo o que tá acontecendo ali. A Joss, ela não percebe, mas eles estão começando a captar, né, o que tá sendo feito, esse envolvimento maior do Tedros, a ponto dele mesmo se colocar ali na casa dela, né, falar, a gente consegue fazer esses 3 EPs em 3 semanas, então eu só tenho que estar aqui e tudo mais, sabe? Então ele vai cada vez dominando mais e mais, ele já tinha dado aquele ghosting, né, classicão, assim, de tipo, como, eu não tô correndo atrás de você e tal, mas tava tudo ali no planinho, tudo ali muito bem esquematizado. Mas só voltando um pouquinho aqui no argumento, porque eu acabei me perdendo, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente vê as intenções bem claras e a gente consegue compreender como que esse aspecto de seita, junto com essa crítica da indústria, ela tá sendo colocada lado a lado. Mas justamente por já ter esse entendimento, é que essas situações elas se tornam repetitivas e muitas vezes desnecessárias. Por exemplo, a menina correndo pelada na casa, a cena do piano era só pra mostrar que era uma galera que tinha um talento musical, né? Não é também à toa que ele tá levando essa galera lá na casa dela e ela tipo, oh, nossa, ela canta tão bem, sabe? Nossa, eu fiz igual o Felga. Oh, meu Deus, ela canta tão bem. Tá brincando? A gente já consegue ter a compreensão. Então, a partir disso, isso só se torna repetição, se torna desnecessário. Não é mais tanto só um paralelo narrativo. E eu vou repetir o que eu falei lá no primeiro episódio. Essa série, pra mim, a beleza tá justamente nessa parte da crítica. E ali, a série, ela andou lindamente. E esse episódio, especificamente, como eu falei, ele é mais visual. Então, mostra o pé dela todo ferrado ali mesmo, é isso, sabe? E o pessoal falando assim, é dor, ela suporta, sabe? Tipo, não importa. Ou até mesmo a dor psicológica que ela tá sentindo com relação à mãe dela, que eles estão fazendo pouco caso, sabe? E ainda mais vindo de uma personagem que fala lá no outro episódio, saúde mental é sexy. Então, eu tenho gostado muito dessa parte, dessa construção da indústria. Eu acho que o ouro da série tá aí. E, assim, me preocupa, porque no terceiro episódio, muito possivelmente, ele já vai estar na casa dela. O quanto que essas cenas, elas vão acabar dominando, ou se a história vai andar um pouquinho mais, né? Até porque a gente já tem essa construção aí da traição instaurada. Tô louca pra ver o clipe da Diane, né? Que muito provavelmente a gente vê, né, que o próprio empresário dela falou que a Nick tinha cancelado o clipe, ou seja, aquele segundo dia que ela pediu, não aconteceu, mas na realidade, muito provavelmente porque eles estavam gravando o clipe com a Diane. E aí, eu vou até vir para uma parte um pouco teórica aqui, né, já que a série ela tem feito toda essa construção de indústria, né, vai vir aí, né, que Diane roubou o single, porque qual que é o lance também, né? O single, ele não pertence ao artista. A gente já viu isso, por exemplo, nas tretas da Taylor Swift, né? Pertence à gravadora, pelo menos assim. Lógico, contratos e contratos. Então, a gravadora meio que sim, pode dar essa música pra Diane. O nosso novo hit é ela é o nosso novo rosto. Só que vendo aqui como as coisas estão indo, eu realmente acredito que a música horrível que a gente viu no início do episódio, ela vai ficar boa. Isso aí é só o The Weeknd ali mesmo, nessa parte dele de produção, né, fazendo uma brincadeirinha com a gente, mas eu realmente acredito que a gente vai ter até o último episódio um hit bem potente. E aí o que eu acho que eles vão até fazer? Nossa, a Jocelyn fez uma versão que eternizou essa música. E foi melhor que o artista original, sabe? Sendo que inicialmente era dela a música. Muitas vezes isso acontece lá com feat, né? Entre artistas. Não roubou a música. A gente até te chamou pra participar. Tem tanto aí na história, né, da indústria que a gente viu. Enfim, então eu acho que a série ela tá fazendo essa parte muito bem feita. E eu devo dizer aqui,
por mais que a série tenha construído muito bem que o personagem ali, o Tedros, ele é completamente vilão, ele tá fazendo as coisas tudo planejadas, eu acho que ele pode se dar bem no final, porque nessa indústria muita gente ruim se dá bem, né? Então ele pode tanto se consolidar ali como empresário da própria Diane e conseguir em paralelo a isso fazer as coisas com a Jocelyn e transformar ela nessa super estrela que tem se construído a partir, né, dessa questão aí toda com a seita, enfim. Não acho que vai ser final feliz, em que tipo a Jocelyn vai conseguir tudo. Acho que ainda vão mal utilizar ela. E quem são os mais vilões, né, vão acabar se dando bem, né? Eu vejo a série se construir dessa forma. Então, não esperem um final torcendo pela Jocelyn. Apesar que eu sei que tem muita gente que tá torcendo aí pela Diane agora, só porque ela é a Jane. Pra mim, vai ser basicamente a série falando assim, tá bom, ela conseguiu ser uma super estrela, mas a que custo? E a gente vai ver o custo disso tudo, né? O quão tóxica é essa indústria para você conseguir o seu sonho de um talento que você sempre teve. Tem outro aspecto também que eu queria falar sobre a Jocelyn, que é a forma como eles constroem que cada vez mais ela tá sozinha. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá no primeiro episódio eu tinha falado sobre uma cena que eu tinha gostado muito, que era ela na varanda, né? Como ficava igual um quadro de pintura. E a gente tem a cena igualzinha aqui nesse segundo episódio, mas numa coloração completamente diferente. No que a gente tinha ali a primeira completamente colorida, né? Aqui a gente tem ela já mais escurecida, tem a névoa, né? O dia tá feio lá fora, mas mostrando justamente como cada vez mais ela tá sozinha. E é interessante como esse episódio, ele também traz algumas sutilezas, demonstrando como ela tá cercada de gente sempre. Então ela tem ali o personal dela, tem o cara que faz a própria comida dela, e aí tem a melhor amiga que mora com ela e sempre acorda ela, tem toda essa equipe, mas ninguém tá realmente prezando essencialmente por ela. Eu acho que a melhor amiga dela, ela ainda assim tem certa preocupação sim, desde o primeiro episódio. Mesmo que ela não consiga ser honesta quanto, por exemplo, a música dela, dá pra ver que tem certo cuidado. Tanto que ela perguntou ali do Tedros, mesmo no momento que tava, sei lá, favorecendo a ela ali, né, com Isaac e tudo mais. Enfim, é muito interessante como a série constrói isso, e eu gostei muito como essa cena vai mostrando cada vez mais esse isolamento dela. Ela tá ali central, sozinha e cada vez mais escurecida, cada vez mais o cerco fechando. E a gente vê isso também em cenas em que ela tá sendo abandonada. Por exemplo, o momento do pós-clipe lá, quando o empresário tá conversando com ela, a gente também tem uma cena super escura, ela no quarto, ela toda retraída ali, né? E pela primeira vez a gente vê ela com mais roupa, né? Que ela tá com um vestido maior. Talvez seja uma forma da série demonstrar, né, que ela tá cada vez se sentindo menos confortável com ela, então cada vez mais escura, cada vez se cobrindo mais, sabe? E aí é isso que eu falo, eu acho que a série ela tem esses detalhes que são bastante interessantes, que estão ali, que complementam a nossa leitura, não essencialmente tá em algum tipo de construção de fala ou daqueles personagens, mas sim como a cena é feita. Então essa é uma série que ela precisa ter uma leitura de cena especificamente. Eu acho que eles têm feito isso aqui muito bem. E outra coisa que eu não podia deixar de falar, né, também, que uma das coisas que eu tinha falado no primeiro episódio foi sobre a trilha sonora, como eu sentia certo vazio que me causava estranhamento. E aqui nesse segundo episódio a gente vê a música muito mais presente. Até utilizaram, né, a Double Fantasy do próprio The Weeknd aqui, né, e não só isso, também ganha o nome do episódio. E aí uma das coisas que eu já tinha refletido, né, quando eu falei isso, mas vocês também comentaram lá no vídeo, é que talvez a música era justamente a forma de mostrar sim como aquilo ali era vazio, né? Então, conforme a gente vai vendo a Jocelyn, ela modificando ou se sentindo mais ela de alguma forma, né? A música ela vai ficando mais presente, mais preenchida. Então é bem capaz da gente ter essa parte de sonorização aí dos episódios cada vez mais potente. Lógico, dependendo de como a série for trabalhar aí essa história, se for
pra ela se tornar de fato uma super estrela ali no final. Mas é isso, eu acho que esse segundo episódio, ele tem sim questões que são muito interessantes de ficar atento. Eu gosto de como algumas cenas foram feitas de paralelo, mas eu realmente sinto que essa parte do Tedros, ela tá muito distoante. Eu acho que é um negócio que não tem encaixado tão legal, ou se torna só uma repetição massiva daquilo que a gente já compreendeu muito bem. E aí, o que é demonstrado ali fica um excesso que se torna desnecessário, que é inclusive o desconforto maior, né, que as pessoas têm sentido. Eu preciso dizer que ainda assim, algumas partes, assim, de cena, eu gosto da forma indireta da construção de como eles fazem, mas eu ainda não acho que seja o pandemônio que foi pintado lá em Cannes, não. Mas ainda assim, eu acho que tem muita coisa que dá pra enxugar. Não precisava da menina correndo pelada na casa inteira. Eu acho que a série, ela ainda constrói um aspecto do que significa a nudez aqui, mas ainda assim, eu acho que tem coisas que simplesmente poderiam ser diferentes, sim. Não precisava essencialmente ter esse olhar. O olhar do Incel Levison ou do Sun Incelvison. Gente, eu amei esses apelidos. Enfim, só pra concluir aqui, ainda não é uma série que eu morro de amores, mas que eu acho que tem coisas interessantes aí, sim, e que se trabalhar mais nesse sentido até o final da série, tá aí a preciosidade dela, como eu tinha falado desde o primeiro episódio. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse segundo episódio? Teve mais alguma cena que chamou a atenção pra vocês e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!